Amigas e amigos, existem basicamente duas formas para se analisar o cenário atual do Brasil e as suas tendências de como e por onde ele pode se desenvolver. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, para você divulgar, enfim, o outro lado da notícia e para você se inscrever. A questão do cenário político tem complexidades que, se a gente não fizer as ligações, puxar o fio para ligar uma coisa com a outra, a gente acaba se perdendo nas análises. E, infelizmente, é o que acontece, que é uma das formas de se analisar. Eu comentei aqui no vídeo passado essa questão do Flávio Dino, se é o Flávio Dino versus o Lula versus o Flávio Dino, né? Como é que o campo da oposição pode se conformar, como ele pode ser conformado, moldado, né? Tendo em vista, evidentemente, os acontecimentos do futuro. Esta técnica de mirar as eleições de 2022 e ficar nisso, tem gente repetindo isso aí de maneira, com comportamento de mãe de Ná, pitonisa, Nostradamus. Eu acho isso uma tremenda falta de perda de tempo e falta de bom senso, inclusive, porque fica nisso aí. É o Flávio Dino, a chapa Flávio Dino, Luciano Huck. É Luciano Huck e Flávio Dino, que não sei o quê. Eu comentei, esquece e não olha, ignora, não é que esquece, ignora a realidade, né, os fatos. Isso é um comportamento, eu acho que atrapalha muito, atrapalha bastante, porque isso dá munição para ficar se debatendo. Mas o Flávio Dino vai formar chapa com o Luciano Huck, o Luciano Huck vai formar chapa com o Flávio Dino. De causar indignação, de certa forma, né? Porque é isso, fica atrapalhando. Dá licença aí, Nós estamos aqui construindo uma frente aqui de resistência ao avanço do fascismo da extrema-direita. Você fica falando de 22, chapa Luciano Huck e Flávio Dino? Desafasta, como dizia um personagem do Jô Soares. Está atrapalhando aqui, a construção dessa frente tão fundamental, né, tão importante nesse momento. Quer dizer, isso é não ver a realidade que está aí colocada. Eu tenho falado aqui muito dessa guerra de facções, na verdade, que se estabeleceu no âmbito do governo Bolsonaro, e que essa turma da chapa Huck, Flávio Dino Huck, essa turma que fica aí, né, perdeu a referência, né, do que isso representa, que é o essencial, é o fundamental, como eles estão se constituindo como organizações políticas para o cenário que está chegando aí, o cenário futuro e tal, essa questão da tendência do desenvolvimento do cenário, né, como vai se desenvolver e por onde. Passa por essas questões aí. Esse é o ponto fundamental nesse momento. Observar como o Bolsonaro tenta se organizar com seu partido aí da tal da aliança, como a Operação Lava Jato reage a isso. A guerra é violenta. Vocês querem ver? Eu estou aqui com o Facebook Ele se tornou uma espécie de porta-voz da Operação Lava Jato, da facção criminosa Lava Jato, Operação Lava Jato, né, o partido político do golpe, da marcha dos cachorros loucos, do impeachment, do arranjo que levou o Bolsonaro a ser eleito presidente da República, que é o Carlos Fernando Santos Lima. Ele saiu, se aposentou aos 54 anos de idade e fica lá reproduzindo. Ele não está falando por ele. Essas coisas a gente não pode ter ingenuidade, né? Perder isso de vista. A turma da chapa Flávio Dino, Luciano Huck, por exemplo, não olha para isso com atenção devida. Começa aqui, ele é o frasista de porta de banheiro de rodoviária, sempre disse aqui. As frases dele é a tradução do nível intelectual, moral da Operação Lava Jato, mas é o porta-voz dessa turma aí. Agora ele pode falar, né? Os outros falam também que são boquirrotos, gente desonesta, etc e tal, mas ele fala com mais ênfase, sem rodeios, vamos dizer assim, sem maquiagem. Ele começa aqui falando da decisão do Fux, que ele diz aqui o seguinte:
pelo menos alguém de bom senso diante de uma irresponsabilidade do Congresso Nacional e do presidente da República. Olha aí, ele põe o Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, claro, que é o alvo dele, né? E o Alcolumbre também, eles atacam o Alcolumbre. O Alcolumbre é uma figura mais opaca, mas o Rodrigo Maia tem dado protagonismo à Câmara dos Deputados. E isso desperta o ódio deles, consequentemente. É comunista, na lógica do ministro da Educação, esse Abraham Weintraub, na lógica do Roberto Alvim, nazista que caiu aí. Ele é comunista. O comunista Rodrigo Maia, do DEM, né? E tem gente aí que, por outro lado, a turma da chapa, Flávio Dino, Luciano Huck, né, que tem CPT puro, né? Lula e PT, Lula PT. Ignora essas coisas todas e acha que o Rodrigo Maia é nazista, fascista, sei lá o que. Então, quer dizer, é fazer a mediação com a realidade, interpretar a realidade que está acontecendo. O Rodrigo Maia, claramente, ele se impõe como autoridade do Poder Legislativo, como uma das autoridades do Poder Legislativo. Basta ver, eu comentei aqui em 2 vídeos passados, como ele reagiu à altura, a esta afronta, essa atitude, como diz o editorial do jornal Estado de São Paulo, né, uma atitude autoritária, de gente autoritária. Enfim, já comentei isso aqui. Aí, olha aí, ó, o Fux na boca do frasista de porta de banheiro de rodoviária. Vamos achar aqui uma outra frase dele, atacando Gilmar Mendes. Tudo isso é Lava Jato. É a facção criminosa, a bandidagem da Lava Jato falando. Impedimento e suspeição são conceitos que só se aplicam a mortais e não a seres supremos, entre aspas. Chamando aqui o Gilmar Mendes de, entre aspas, supremo, que o comentário é em cima de uma matéria do Antagonista, o esgotinho nauseabundo, porta-voz da Operação Lava Jato, esse bando aí de corruptos aí do Antagonista, que diz assim a manchete: Gilmar Mendes deveria declarar-se impedido de atuar em caso de Greenwald, dizem magistrados. O Antagonista fica fazendo esse tipo de coisa. Magistrados é a turma, não são magistrados, mas todos os magistrados. Eles pegam lá um ou outro e... Eu vou até ver aqui os magistrados, eu não li a matéria ainda, vou abrir aqui para ver quem são os magistrados. No caso do Glyn, ele foi hackeado e tal. Magistrados preferiram permanecer no anonimato. É batata! A gente vai lá, pega no... Abri agora, não tinha aberto essa matéria. Permanecer no anonimato, com receio de retaliação. Quem retaliaria esses anônimos? Isso aqui é claramente vigarice, né? Corrupção, claro. Né? Mas voltando lá ao frasista de porta de banheiro, aqui um ataque virulento do antagonista. Vejam que é a mesma coisa, né? São 2 agrupamentos de bandidagem, antagonista e Lava Jato. Ataque violento ao Gilmar Mendes. Uma outra que aqui eles estão falando... Aí já vai para o ataque ao Bolsonaro. Que o Bolsonaro, também daqui a pouco eles vão dizer que vai ser mais da linguagem da milícia do Bolsonaro, comunista, mas na lógica deles aqui, estão dizendo que o Bolsonaro é corrupto, que ele diz aqui também em cima de matéria do Antagonista. Veja que com o Antagonista e eles são uma simbiose, né, de quadrilhas. Aí ele escreve aqui: se Bolsonaro esvaziar a pasta de Moro, será a prova definitiva, não bastasse o COAF, juiz de garantia, apoio à proibição de compartilhamento com o Ministério Público, de que foi apenas um aproveitador do movimento de combate à corrupção. Olha aí. Essa frase aqui é muito reveladora, né? Quer dizer, o arranjo que eles fizeram. Eles são os que combatem a corrupção. Aí chegou um ponto, falando, nós temos aqui que encaixar o Moro aqui num alto poder executivo, aqui tá o Sérgio Moro, que é o chefe da quadrilha, o chefão da quadrilha, né? Aí, nós não vamos conseguir emplacar isso com o Geraldo Alckmin? Acho que não. Vamos encaixar isso com o João Dória, com não sei o que? Também acho que não. A Globo, né? Vai tocando aí que a gente arranja por aqui. Vamos primeiro inventar essa história de lulopetismo, de corrupção, a maior história a maior operação de combate à corrupção da história,
A gente pega lá e tal, essa história aí da Petrobras, essas coisas todas e tal, a gente limpa aqui o caminho, tira eles do caminho para vocês seguirem em frente e tal. Agora os arranjos políticos, deixa que a gente faz. Quem pode ser aí? Tem aí o Bolsonaro, acho que dá. Topa, Bolsonaro? Topo. Mas aí nós precisamos encaixar o Lobão de Wall Street, o Paulo Guedes, para executar o programa de governo. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Moro, tudo bem? Tudo bem. Aí assim, eles juntaram, fizeram esse arranjo, que é aí o projeto de poder do Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou lá com as suas milícias e tal. Não, aqui quem vai governar somos nós. Johnny Bravo venceu, ele falou aí uma ocasião. Eu venci. Quer dizer, dizendo claramente que quem vai governar é ele, a facção dele e tal. E a Lava Jato, peraí, não, o combinado não foi esse não foi isso que foi combinado. Você foi um mero aproveitador do movimento de combate à corrupção. Em frente, uma outra que ele ataca o Maia, que também, se Maia falou, algo errado tem. Por outro lado, ele ataca aqui também essa história ataca o Bolsonaro de novo, utilizando o boquirroto Deltan Dallagnol, né, um dos chefes da quadrilha Lava Jato, que ele diz aqui que a única razão é o alinhamento de Bolsonaro com a velha política. Deltan diz não ver a razão técnica para recriação do Ministério da Segurança. Aí ele vai num outro ataque também aqui ao Rodrigo Maia. Aqui ele usa uma matéria da Folha, que ele diz: pois eu acho que o Congresso Nacional de Maia e Alcolumbre desrespeita a sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira são eles, a quadrilha que eles montaram e tal, essa sociedade brasileira, que a Folha diz aqui, que Maia reage e diz que decisão de Fux sobre juiz de garantias desrespeita parlamento. E ele responde, o frasista de porta de banheiro de rodoviária: pois eu acho que o Congresso Nacional de Maia e Alcolumbre desrespeita a sociedade brasileira. Precisamos parar de eleger desqualificados para o cargo. Olha aí, a violência, a virulência. Quer dizer, eles são desqualificados. Quando a pessoa é desqualificada, não tem nenhum problema de dizer que a pessoa é desqualificada. Não é o caso do Rodrigo Maia, com certeza. Agora, eles são desqualificados, desclassificados. Essa turma toda aí da Lava Jato, do espectro da Lava Jato. Também elogia aqui, do antagonista, elogia o Carlos Veloso, que é um lavajatista, e coisas desavergonhadas. Depois, num outro post, aqui ele ataca essa questão também, ataca o Bolsonaro, que diz aqui que os que desejam é retirar, o que desejam é isso. O que desejam é retirar a Polícia Federal do controle de Moro para entregar para um deputado do partido de Rodrigo Maia, um velho sonho de Bolsonaro. Aqui ele se utiliza de um post do Robertson Pozobon, que é outro, é o Quequezinho lá, né? É uma espécie assim de lugar-tenente do Deltan Dallagnol. Por que o Deltan Dallagnol elegeu ele? Porque eles estavam fazendo, esse aqui é o que operou aquele esquema do Caixa 2, né, daquela corrupção de 2,5 bilhões lá nos Estados Unidos, maior do que o fundo partidário, né, para formar o partido deles aí, né, da Operação Lava Jato. Aí no outro post ele diz assim, ainda o frasista de porta de banheiro de rodoviária, que ele diz assim: tirar a segurança pública e o controle da Polícia Federal, um antigo sonho de Sérgio Moro para entregar a um deputado, é o mesmo tom de ataque ao Rodrigo Maia e ao Bolsonaro, colocando o Bolsonaro e o Rodrigo Maia no mesmo nível, no mesmo patamar. Aí, como que fechando tudo, tem uma frase típica de porta de banheiro de rodoviária, nível intelectual, né, de banheiro de rodoviária mesmo, que ele diz que Bolsonaro cria suas próprias crises, vai lançando balões de ensaio para ver se voam. A Lava Jato é um movimento que não se confunde com o bolsonarismo, olha aí. Ao mesmo tempo que é uma frase de porta de banheiro de rodoviária, ela é reveladora. Quer dizer, a Lava Jato é um movimento, viu? Ela não é uma coisa da justiça, do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, dos juízes, dentro da Constituição, dentro do Código de Processo Civil, esses códigos aí e tal, da democracia, né,
do arcabouço do ideal republicano, da separação de poderes e tal. É um movimento. Ele diz aqui, vou ler de novo, Bolsonaro cria suas próprias crises, vai lançando balões de ensaio para ver se voam. A Lava Jato é um movimento que não se confunde com o bolsonarismo. Pronto. Está dito tudo aqui. O Moro publicou no seu Twitter, eu separei aqui duas frases, duas postagens dele, que ele diz aqui o seguinte: indicadores da Transparência Internacional mostram como é difícil mudar a percepção sobre a corrupção. Nota no Brasil não melhorou nos últimos anos, apesar dos avanços da Lava Jato e de 2019. Isso significa que precisamos fazer muito mais, inclusive no Congresso. Aí, ó, ataque ao Rodrigo Maia. Ataque ao Rodrigo Maia. Um outro, dizendo aqui, ó, eu preciso mandar mais do que o Bolsonaro. É isso que ele disse aqui. Num outro post, ele diz aqui, numa outra postagem, ele diz assim: um primeiro passo fundamental é retomar a execução da condenação em segunda instância, por emenda constitucional, ou por lei, ou por ambos. Só assim, condenados por corrupção podem ser, na prática, punidos. Aí, ó, pressão em cima do Congresso, do Maia, quer dizer, eles querem ir lá, o Alcolumbre, o antagonista, tudo isso aí, né? Querem instrumentos para eles continuarem delinquindo e se fortalecerem politicamente. Com isso nas mãos, nós podemos prender o Lula a qualquer momento, ou quem a gente quiser. O movimento aqui da Lava Jato. Aí, o Deltan Dallagnol também ataca. Ele deu uma entrevista na Jovem Pan, que também é outro esgotinho nauseabundo, a Jovem Pan, né, que ele disse que há razões técnicas, que não há razões técnicas que justifiquem a recriação do Ministério da Segurança Pública. É isso que tira do Moro, né, poderes discricionários, poderes de fascismo, né, o Tribunal Freisner e tal, essas coisas todas, nazifascismo nas mãos do Moro. Aí, acho que fechando tudo, sintetizando tudo, está a coluna do Merval Pereira, que são os chefes, esses aí são os cabeças de toda essa, da facção da Lava Jato, do Sérgio Moro, né, que ele diz aqui que fritura de alta pressão. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte, que essa fritura do Sérgio Moro é a maior da história, a mais violenta. Ele diz aqui, ó, dando sequência ao processo de fritura mais violento de que se tem notícia. Isso aqui é um claro ataque ao Bolsonaro, né? Ele diz aqui que o ministro Sérgio Moro não acredita que o presidente Bolsonaro vá dividir no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Possivelmente o Bolsonaro recuou, ele falou ontem que faria isso, hoje ele disse que já não vai fazer, está descartado, coisa do tipo, né? Porque ele viu que Bolsonaro não é bobo, como se diz aí, macaco velho e tal, né? Ele é lambão, né? Um sujeito, né, truculento, medíocre, né? Tem uma obsessão por essa questão homossexual, sei lá, que ele fica, tudo que ele fala, isso revela a mentalidade de uma pessoa pervertida, né, de perversão e tal, mas ele não é bobo, e aí evidentemente que ele vai ver como é que ele vai pegar o Moro em outras circunstâncias, ou o Moro pegar ele, aí não tem jeito, né? Vai ficando cada vez mais inviável uma composição entre as duas facções. Que é isso que o Bolsonaro bate no peito. Eu governo, eu sou a minha facção, a minha aliança que vai tocar. E o Moro do outro lado faz, né, como o Moro tem costas quentes e tem uma bandidagem de larga escala por trás dele, né, a tendência é eles ir se fortalecendo cada vez mais. Aí o Rodrigo Maia tem um papel fundamental nisso. O Rodrigo Maia enfrenta um e o outro, as duas facções, né, que ele tenta exatamente fazer do Poder Legislativo um polo de resistência ao avanço de uma ou de outra facção, ou das duas facções juntas, né, Bolsonaro e Sérgio Moro. Né, tudo isso sem deixar de considerar o papel do Paulo Guedes. Aí ele vai dizendo exatamente o que disse o antagonista, exatamente o que disse o frasista de porta de banheiro de rodoviária, né, que ele fala aqui do COAF, por exemplo, que nesse caso, se Moro aceitasse continuar no governo, se houvesse a separação aí dos ministérios, tirasse poderes do fascismo,
para ele ser um fascista efetivo, ele diz aqui, se Moro aceitasse continuar no governo, ele ficaria sem os dois instrumentos básicos que imaginou quando propôs a Bolsonaro unir justiça e segurança pública. O COAF já foi para o Banco Central e a Polícia Federal iria para a nova pasta. Moro ficaria sem os aspectos mais burocráticos do Ministério da Justiça e com a FUNAI. Moro ficaria com os aspectos mais burocráticos e tal. Não há razão para retirar do Ministério da Justiça todos os encargos que ele ganhou quando se transformou, por decisão do próprio recém-eleito presidente, em superministério que combateria a corrupção e o crime organizado, da mesma forma que teria como objetivo melhorar a segurança pública. Ele vai fazendo a discurseira toda. Diz aqui que ataca o Bolsonaro, né, a questão, por exemplo, da posse de armas, que diz aqui, o fato é que, passado o primeiro ano de seu mandato, Bolsonaro está tendo que ajustar seus interesses pessoais às promessas de campanha. No início do governo, quando apresentou o projeto sobre flexibilização da posse do porte de armas, estava sendo coerente, não houve surpresas, mesmo quem criticou, mas sua coerência não resistiu à irrealidade de suas promessas. Ele diz, isso aqui é importante, ele diz assim, prometeu que acabaria com a reeleição e já pensa não apenas num segundo mandato, mas num terceiro. Quer dizer, possivelmente eles combinaram, né? O Moro fica aí e tal, na próxima vez é você. Eu saio, você entra e tal. O motivo da guerra de facções é essa aí. Prossegue ele ainda, o Merval, o combate à corrupção não poderia ter sido sua principal bandeira, que ataque violento ao Bolsonaro, né, pelo passado de ligações perigosas e outras atividades ilegais, como estão sendo reveladas pouco a pouco no processo contra o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Né? E aí ele vai, nessa toada, e ele finaliza dizendo o seguinte, cortando-lhe as asas agora, quer dizer, o Bolsonaro cortando as asas do Moro, mesmo que ele saia do governo em protesto, o custo a longo prazo seria menor, pois a repercussão negativa não seria suficiente para manter a popularidade de Moro durante os próximos 2 anos longe dos holofotes. Pode estar fazendo um cálculo errado. Falando do Bolsonaro, quer dizer, se o Bolsonaro vai criando uma situação, isso é típico aí de gente que não tem escrúpulo, né? Isso tem muito, inclusive na nossa vida, nas nossas relações, a gente vira e mexe, se depara com esse tipo de gente, que vai criando impasses, vai criando constrangimentos, até que chega uma hora que a pessoa não aguenta e fala, não falei, saiu, viu, não aguentou e tal, não, é isso, é aquilo e tal, e em cima disso faz uma campanha de difamação. O que o Globo está dizendo aqui é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo em cima do Moro. Aí ele está dizendo aqui, traduzindo o que o Merval disse, é que o Moro pode sair sim, ele mantém a popularidade dele, depois volta como candidato e ganha as eleições de 2022. Ele diz aqui, pode estar fazendo um cálculo errado, quer dizer, o Bolsonaro fazendo um cálculo errado. Quer dizer, aqui também tem um pouco de jogo político, marketing político, aqui do Grupo Globo, né, porque até as eleições, como eu disse, muitas coisas, ainda muita água vai passar nos rios aí do Brasil inteiro, até que se defina os cenários das eleições de 2022, inclusive a gente tem que aguentar os apologistas aí da chapa Huck, Flávio Dino e tal, né, que sem frente ampla, passa por cima da frente ampla. Nós estamos fazendo aqui uma frente ampla, tal. Aí, não, é 22, mas tem que fazer a frente ampla. É 22. Aí a gente tem que, às vezes, né, não ouvir esse tipo de coisa, né? E, ao mesmo tempo, desmascarar, que isso aí é manobra diversionista. Isso é gente que está atrapalhando o campo da resistência democrática. Mas a questão é essa, que as tendências, isso que é importante se analisar. Em política é isso, em economia é isso, na vida é assim. Os acontecimentos de agora vão definindo os caminhos e os rumos. Não adianta ficar olhando lá para frente, sei lá, daqui a... Está viajando aí na estrada, lá 5 quilômetros na frente, lá pode ter uma árvore desse lado, pode ter um não sei o que atravessado no caminho e tal. Sim, mas até chegar lá, pode ter muitos outros obstáculos aqui na nossa estrada. Então nós temos que olhar para a estrada agora e ter o rumo definido onde nós queremos chegar. É isso.
Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você compartilhar, para você dar o like, para você se inscrever e divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.